Muito bom dia, galera, tudo certo com vocês? Vamos lá começar mais um Café com Traders. Hoje, quarta-feira, dia 8, dia movimentado no mercado. Vamos trazer um pouquinho do resumo nacional, internacional e hoje eu vou comentar sobre a CVC no final do vídeo Price Action para vocês. Vamos lá! Muito bem, antes de começar a tagarelar aqui sobre os mercados, eu queria só mandar um abraço, na verdade, porque eu não consigo realizar nenhum tipo de abraço físico ultimamente, né, por causa da quarentena, mas o pessoal de Vila Velha, eu comentei em um dos vídeos aqui que eu quase fui jogar lá, em 2012, quando eu jogava em Bauru, a gente estava na Liga de Desenvolvimento Nacional, que era o pré-NBB ali, e dois times de Vila Velha, do Espírito Santo, perdão, estavam jogando com a gente, né, Flamengo, entre outros times diversos, Paulistano, Corinthians, todo mundo por lá, mas eu recebi proposta de Vitória, não foi de Vila Velha, e eu não fui jogar em Vitória, por um capricho meu, eu acabei ficando lá em Bauru, tá? Mas segue aqui meu abraço para você de Vila Velha, Espírito Santo, se eu não me engano, você é chamado de capixaba, né? Deixe nos comentários se você está presente aqui no café. Pois bem, agora começando com os destaques de ontem. Então ontem sim, como comentado com vocês, a gente juntos aqui no chat, foi um dia de realização chato aí para você que estava esperando algum tipo de movimentação positiva. Algumas ações conseguiram performar bem ontem, tá? Mas assim foram bem fora da reta, né? Até estou de olho ali em Equatorial, tem performado muito bem, as elétricas têm segurado bem durante essas quedas de julho, então me parece que o timing lá de junho virou para julho em relação às elétricas, o que é legal, não deixa de ser um setor interessante durante o ano, tá? Se a gente for pegar o acumulado de 2020, né? Todo o pacote de 2020, não deixando para trás as elétricas, tá? Agora, tradando hoje, então os Estados Unidos realizaram ontem, assim como a gente também realizou, tá? Hoje, DAX, tá? Alemanha e Reino Unido realizam também, só que em menor intensidade. Então ontem os mercados estavam mais pesados, os avistas, né? E hoje já está menos, tá? Uma realização ainda negativa, tá? Bem-vindo a julho, bem-vindo a junho, tá? Movimentos um pouco tardios esse ano, né? Ano passado eu falaria que esses movimentos eram característicos de maio e junho. Agora me parece que o tal M que eu falo, né? Eu comento com vocês que as retrações podem vir aqui pré-resultados de agosto. Então é interessante já enxergar esse movimento desde já. Interessante, tá? Então a Europa hoje retraindo, realizando, tá? Junto com ontem, 2 dias aí somando de realização. O Japão fechou em queda, 0,78 e Hong Kong em alta de 0,60. Sinais difusos na Ásia, Europa andando juntinho, como é de praxe já desde o começo aí da crise, e Estados Unidos ontem retraíram. Legal, passando para o meio aqui da telinha, o que nós temos? O petróleo. O petróleo a $43. Difícil empurrar mercados de commodities, mercados de exportação para baixo, quando as commodities, mesmo meio em crise, meio à crise, né, estão se valorizando. Tá? Então oferta e demanda aí corroborando, agora são movimentos muito mais consistentes, tá? Sem variações discrepantes da noite para o dia. Petróleo, minério de ferro, proteínas, grãos, celulose, tudo isso é muito interessante para nós. Tá? Então petróleo caindo no overnight 0,67, verdade, porém negociado a $43, um mundo bem mais alegre para as empresas do setor de petróleo aqui no Brasil. Tá? Lembrando que petróleo bruto, segundo o artigo que a gente leu ontem, compartilhado pelo Charles, é ali top 3 das nossas exportações. Tá? Então importantíssimo esse cara se manter acima de $40. Tá? Bacana. Passado do petróleo a gente vai para os metais, então a gente tem o minério de ferro aqui bombando, $103. Então sim, pressão compradora aqui para o setor, sem dúvida nenhuma, tem performado bem em junho, tá? Foi um dos grandes destaques, e o minério de ferro, diferentemente do petróleo, vem desde 2019, final 2020 inteiro, consistente, sem variações absurdas, abissais, nada disso, vem subindo de escadinha, mas com muito fluxo e com muita consistência. Então se tem uma commodity que tem, vamos dizer assim, fundamentos e anda em tendência, com certeza é o minério de ferro. Se o minério de ferro está em alta e petróleo também, né, a gente tem uma bolsa brasileira muito contente. Já na visão, isso mercado emergente, exportador como nós somos. Já na visão
do gringo em geral, quando as principais bolsas caem, o ouro tem uma pressãozinha compradora. Tá? É natural, ouro subindo hoje 0,21%. Agrícola agora, cafezão de volta aqui para a região do 1,00 alguma coisinha, alta de 2,19, café também está em 10º lugar, tá? Guaxupé aí, Coxo, pé, que é a cooperativa lá, precificando o nosso arábica, tá? Algodão subindo 0,27 hoje, soja caindo, que é o primeiro lugar das nossas exportações, 0,47, China, grande destino, trigo, M. Dias Branco sofrendo mais um pouco, os panetones diversos aí também, do Natal não, né? Acho que panetone não é muito Natal, Colomba natalina talvez desse ano, enfim, trigo subindo, açúcar, grande destaque do último mês, mantém destaque por esse mês, estão subindo, não deixa mais tocar nos 10 centavos, já é de 11 para 12, então São Martinho, Cosan, contentes na bolsa, milhão caindo 0,95 hoje, o destaque negativo fica para o milho, destaque positivo café e açúcar, tá? Passando para as commodities de proteína animal, tentar dar um zoom para vocês aqui, aí, beleza, então nós temos aqui na canhota, começando pelo gado de engorda, queda de 0,90, ainda naquela faixa de 133 a 135, tá? Começa a acumular aqui, suínos não sai da mesma, entre 44 e 47, tá? E futuros de gado em pé, uma neutralidade, né? 0,10%, negociado a 100 raso. Tá? Então aqui resiliência, as ações do setor não caem. Eu falei ontem que algumas empresas, algumas ações destoaram do índice retraindo. Marfrig foi uma delas, por exemplo. Não tem jeito, é difícil empurrar para baixo esses caras aqui, porque a tempestade é muito boa, né? Nós temos ali o mercado americano precisando de proteína e o dólar alto. Nós temos o mercado chinês precisando de proteína e o dólar alto. Então as empresas que têm menos custos em dólar ou dívidas em dólar começam a despontar no setor sem dúvida nenhuma e que estão mais redondinhas, né? No caso da BR Foods ainda falta um pouco de sinergia por lá. Legal. Passado aqui a gente volta para os principais índices futuros já sendo negociados. Então hoje sinais de lateralidade, porque os Estados Unidos no futuro está recuperando um pouquinho da queda de ontem, não muito. Então veja aqui as aberturas, aqui as negociações do overnight dos futuros, 0,32 de alta para o S&P, 0,04 para os Nasdaq, tá? E Dow Jones menos 0,22. Então sinais dúbios aqui para os Estados Unidos e sem tendência. Se fosse menos 1% para um e mais 2% para outro índice, tudo bem. Mas não, todos estão próximos de zero. Tá? A única notícia impactante do mercado, na minha opinião, hoje é o estoque de petróleo às 11h30. Já eu mostro para vocês a agenda. Nikkei caindo 0,16, DAX 0,70 e a gente ontem caiu 0,31, muito em linha, né? O Bovespa muito em linha com Dow ou com S&P. Né? Mesmo o futuro está muito em linha com os índices à vista, principais índices à vista norte-americano. Então hoje um dia lateral, não deve ter uma abertura empolgante, como foi tanto ontem na parte da venda, como foi na segunda-feira na parte da compra. Hoje deve ser um dia bem morno e que talvez na parte do almoço ali, das 10h30 em diante, pegue algum tipo de volatilidade, caso às 11h30 a gente tenha um estoque de petróleo que mude o mundo, tá? Que não deve ser provável. Pois bem, juros, continuam as compras, então as compras aqui continuam de maneira bem consistente, então juros sendo comprados sem dúvida nenhuma. Aqui eu trago para vocês o resumão, tá? Então vocês podem perceber que sim, institucional e gringo estão comprados nos juros. Quem está vendidão são os bancos, são os únicos players vendidos aí, de resto tudo compra. Bacana, então temos uma certa tendência tranquila de alta, de compra nos juros, o que força esse cara aqui a perder força, tá? Então o dólar não consegue engatar novas altas porque agora o juros está sendo comprado, então a atenção, vamos dizer assim, está dividida. Alguém está mentindo, tá? Esse cara tem que virar para baixo para que os juros de fato engate uma tendência de alta, tá? E não só uma compra e depois cai de novo na próxima reunião do Copom, por exemplo. O que eu acho que vai acontecer, uma comprinha migué e aí cai na reunião do Copom e esse cara explode na reunião do Copom. Basicamente isso que eu acho que vai acontecer, tá? Então o dólar perdendo força, mas ainda comprador, e juros com tendência de compra. O dólar mostra para vocês o comportamento dos investidores. Ontem estrangeiros compraram, os nossos
brasileiros continuam redeados ali na posição bem vendida, tá? E os bancos comprados. Então, estrangeiro e banco na parte compradora e institucional brasileira redeado na parte vendedora, tá? Lembrando, o estrangeiro está aumentando as compras de 5 dias para cá, o movimento de aumento de compra. Porém, se está comprando juros também, fica complicado ter alguma análise, cravar alguma tendência. Então, alguém está mentindo, vamos esperar um instrumento financeiro ou outro se descolar. Por enquanto, lateralidade para ambos aqui, tá? Bacana. Passado então para o dólar, a gente vai para o índice futuro, que também, assim como o dólar, perde força. Se o juros está comprado, está sendo comprado, vamos dizer assim, está aumentando o saldo comprador, então por que eu vou investir no contrato de índice futuro se eu estou apostando na Selic, por exemplo? Tá? Então aqui perde um pouco de força, tanto dólar como índice, tá? O que performaram de janeiro até junho, julho, como principais ativos de volume financeiro. O juros só adquiriu um grande volume financeiro quando a reunião do Copom, pré-reunião do Copom. Agora não, agora juros começa a ter um bom saldo de volume, um bom volume financeiro, enquanto o Ibov futuro e o dólar dá uma tranquilizada e perde um pouco da atenção. Então, de novo, o índice futuro já fez esse movimento no contrato anterior. Começa comprado e aí eles vão realizando de acordo com a chegada da data de vencimento, que é em agosto, tá? Quarta-feira mais próxima do dia 15 de agosto. E as movimentações em relação ao índice de ontem, vamos lá. Nós temos aqui o estrangeiro comprando, menos barrinha azul, que é menor do que a barrinha laranja, menos do que 5 dias atrás. E há um mês eles estavam vendidos. Eu acredito que deva aqui retornar para venda até agosto, tá? Enquanto o institucional brasileiro está vendidaço aqui em índice. Um faz contraponto ao outro, já que nesse instrumento os bancos não participam. Agora o nosso mercado à vista. Então, pelo primeiro dia, depois de acho que 2 semanas de venda e vendas cruéis, né? Nós tivemos uma comprinha aqui no saldo do gringo. Então é importante que o preço venha para baixo, bem para baixo, quanto mais melhor, tá? E esse cara aqui cruze de baixo para cima, tá? Que o saldo gringo comece a ser comprador e o preço do Ibov comece a dar uma deslizada, uma retraída. Estamos lá próximos, né? Chegamos muito próximos de 100 mil pontos e devemos beijar os 100 mil pontos. Tá? Deve rolar a festinha dos 100 mil pontos. Logo, é só uma questão de tempo, creio eu. Tá, mas aqui há um dia comprador, primeiro saldo positivo. Ainda não dá para se ter uma análise mais concreta de retomada de compras do médio e longo prazo pelo gringo, mas pelo menos é um saldinho aqui de compra, talvez realizando aqui os 99 mil pontos. Venderam, chegou aos 99, eles colocaram no bolso. Tá? Pois bem, agenda importante, 11h30 estoque de petróleo, então esse acho que é o principal dado de hoje. Tá? As principais oscilações de ontem, já vou falar aqui da CVC, eu trago a Conga, os grandes, né? Aqui o destaque de ontem só para os bancos, tá? Então bancos deram uma erguidinha, certo? E aí toma de novo, caldo de novo, tanto no Bradesco principalmente, né? Bradescão tomando caldo, tá? E YouTube tomando caldo. Aqui, galera, vale o estudo compartilhado por mim, mas também lá pelo Renatão da Gringolândia. Vira e mexe, todo final de semana ele faz isso, tá? Eu trouxe para vocês já no site da B3 o saldo do free float alugado do setor financeiro. Saldo do setor financeiro alugado é muito grande, está acima de 25%. Então esse nego para subir aqui, muita gente precisa realizar, muita gente precisa desmontar as posições, muitos stops precisam ser startados ali. Então vai ser difícil o setor financeiro ter recuperação em V. Você que está esperando recuperação em V, é difícil, tá? Porque tem muita gente vendida. Por quê? Bom, inadimplência? Pode ser, mas principalmente são as ações mais líquidas. Cabe mais dinheiro para especular aqui. Basicamente isso, tá? Bom, então aqui vai ser difícil esses caras se recuperarem rapidamente. Na parte compradora, as maiores altas, Ideias Nets, eu vou fazer vídeo hoje sobre ela. E a Marfrig, tá até Lupatec, meu Deus. Mas Marfrig aqui, grande destaque. E na parte de baixa, CVC, eu trago para vocês aqui o price action da CVC para finalizar o vídeo. Então basicamente CVC faz um movimento que eu compartilho direto com vocês no canal. Então fez uma retração, certo?
fez aqui de novo, essa retração fez aqui de novo, tá certo? Nesse momento houve um gap de compra, a gente passa para baixo, fundo, mais uma alta e vem para cá, certo? Se você está acreditando em mais uma retraçãozinha, próximo alvo 16,76, 16,40, e na parte compradora é esse fluxo aqui, ó, A, B igual a CD. Pum! Você está acreditando em alta, põe nos fundinhos que foram sendo feitos aqui, ó, tá? Então CVC nessa região amarela, que não é fluxo, mas assim, os meus pontos do mestre de dividendos, extremamente lateral, é ali, nessa região eu imagino a mesma coisa, a mesma movimentação de preços, comportamento, tá? Que aconteceu aqui, entre duas linhas minhas, então deve ter figuras de MW aqui com certeza, como rolou, tá? Aqui já até fez uma retração assim, tá? Agora pode ser um W, mas lateral aqui, tá? Para vencer, temos que fechar acima dos 22,88, tentou fechar acima, só que no dia, deixa eu trazer aqui, no dia seguinte já abriu com gap de baixo, tá? Então essa linha amarela é a mais difícil para CVC, e os pontos de suporte clássicos aqui fortes pelos meus pontos IPO, então 13,49 e 11,38 é o ponto de maior negociação, tá? É suporte atual, resistências 22,88, 19,82 ainda é suporte, peço perdão pelo barulho ao fundo, e aí, vamos dizer assim, pós-crise, ou se as coisas melhorarem de fato para a empresa, eu só vou ter resistência acima dos 22 lá nos 34. Então a melhor oportunidade aqui de se surfar a tendência, na minha opinião, é dos 23 aos 34. Nessa região aqui que eu vou pôr no tracejado amarelo, é treta. Ela pode muito bem fazer o que ela acabou de fazer, tá? E voltar para cá, ficar aqui, ó, por um bom tempo, tá? A região mais complicada, de maior interesse para trade, é ótimo, temos suporte e temos resistência bem definidas, tá? A tendência é quando ela escapar e vir para o 34. Aí a próxima região de lateralização está entre 34,87, 41,85, 40,43. Certo, galera? Uma ótima quarta-feira para vocês, um grande abraço a todos, tchau, tchau.